Muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. No menu para esta semana, como tivemos de férias a semana passada, temos muitas e muitas corridas. Destaque natural para o ex-Dauphiné, que agora tem um nome esquisito que eu não vou tentar aqui pronunciar, e também para o giro feminino que nos deu, como já vem sendo habitual, um grande espetáculo. Vamos também ainda dar um saltinho a outras corridas, olhar um bocadinho para aquilo que será o futuro, mas esta será a essência deste episódio. Como sempre, dar-vos nota para nos seguir em falsoplano.pt, também no Twitter, Instagram e diversas redes sociais, que nós somos muito modernos. Eu sou Henrique Augusto, de volta ao posto de estimado moderador deste podcast, e hoje tenho comigo Nuno Silva. Olá a todos, tudo bem? E o regresso de Miguel Branco. Sempre, ok. Isso é... Margem Sul. Margem Sul, claro. Ok. Só tu é que não podes fazer. Quer dizer, eu também não posso porque não sei. Sabes que eu agora lembrei-me, se calhar eu tenho claramente um problema com a mudança, porque eu digo Dauphiné e também digo Twitter. E já não se chama Twitter, talvez há 2 anos. É um posicionamento. Exatamente. Pá, isto pode mudar, mas eu fiquei... muito... confunde-se com coisas, não é? E não é um bom nome também, diga-se de passagem. E o passarinho era muito mais giro do que o logo atual. Conforme combinado, vamos começar exatamente com o ex-Dauphiné. Tivemos o início, vamos separar um bocadinho a análise em 2 partes. Ou seja, primeiro os primeiros 6 dias foram um bocado caóticos, muitas fugas, nada, até algo pouco habitual em corridas de uma semana, e depois um fim de semana final onde se decidiu efetivamente a classificação geral. Nuno, tu vais-nos levar um bocadinho por esse caos francês desta semana e depois passamos a abrir a conversa para os restantes. Sim, basicamente este Dauphiné foi o Dauphiné das fugas, porque foi um Dauphiné logo na primeira etapa que até esperávamos que houvesse algum duelo entre Seixas, Del Toro, alguma luta de geral, mas não, tivemos uma fuga a triunfar, fuga essa que levou Alex Baudin a andar de amarelo durante vários dias. Ele conseguiu de facto a cimentar a sua liderança de uma maneira bastante sólida. Tivemos também Deixa-me só dar nota, desculpa, Diz. que Baudin continua aquilo tem sido uma época bastante consistente. Sim. Aqui num formato diferente, ou seja, ele tem tentado mais as classificações gerais ou clássicas, e aqui acaba por ser arrojado, ataca na primeira etapa, de amarela, dar só essa nota positiva ao ciclista da EF, que tem feito uma época bastante interessante. Sim, sem dúvida, tem sido talvez dos ciclistas melhores mesmo da EF, já Benilli um pouco mais apagado, acaba por ser Baudin a subir de nível, mas pronto, basicamente foi isso. Depois, a segunda etapa foi uma etapa onde, mais uma vez, tivemos uma fuga a triunfar. Desta vez foi Anton Charmig, ciclista da Uno X. A Uno X sempre uma equipa muito combativa, sempre a meterem muitos ciclistas nas fugas. Estiveram bem. Alguns sprinters que se pensavam que poderiam disputar a etapa, nomeadamente Van Aert e Godin, cedo ficaram para trás e acabou por ser mais uma etapa para a fuga. Terceira etapa, contra-relógio por equipas, que enfim tem aquela versão um bocadinho mais diferente, mais moderna, porque conta ao tempo, os tempos são individuais e conta o tempo da equipa no primeiro a que chegar. Acabou por ser a Visma. Eu acho graça a isto. Acho que é daquelas inovações que têm a sua... Sobretudo porque a maior parte destes contrarrelógios têm sempre um kick no fim, né? Têm tido quase sempre, mesmo quando aconteceu no Paris-Nice também, ali 1 km a 6%, 7%, funciona quase como um lead-out, obriga às vezes a decisões táticas, como aconteceu na Ineos, que o Onley caiu e eles ficaram à espera com o Vauquelin. Eu acho que é rico e torna até, de um ponto de vista... E mesmo visualmente é mais interessante. É isso, torna mais interessante acompanhar em casa, mas eu confesso que não tenho muita paciência para contrarrelógios no geral. Quando é de equipa ainda me demove ainda mais. Mas faz parte e acho que é muito interessante como gesto de, muitas vezes, dar cambalhotas na geral. O meu único ponto fundamental contra, entre aspas, os contrarrelógios por equipas é que normalmente privilegiam já os mais ricos, não é? Ou seja, há uma capacidade em ter roladores e montanhas... Desculpem. E trepadores que rolam bem, muito superior nas equipas com mais dinheiro. Mas, de qualquer maneira, sobretudo do ponto de vista do espectador, eu, por exemplo, contrarrelógios eu não vejo. Tirando, se for crono escaladas assim, vejo no Pro Cycling Stats. Ou seja, estou a acompanhar, é a mesma coisa do que estar a ver, não me acrescenta, não. Salvo raras exceções. Se for um super contrarrelógio do Tour, tu às vezes, pela forma como ele está a pedalar, etc., consegues perceber algumas coisas. Mas também concordo que, embora ache essencial para a modalidade, porque acho que é uma terceira categoria quase, que é interessante,
visualmente é difícil tornar apelativo e acho que esta mudança é bastante positiva nesse sentido. Sim, acaba por variar um pouco, dá um novo estímulo, por assim dizer, e acaba por ser positivo. Mas pronto, tivemos a Visma a triunfar, bem, com o Jorgensen. Depois tivemos a etapa número 4, foi vinha lá, mais uma etapa de fuga. Desta vez foi uma fuga com 10 elementos, tiveram sempre cerca de 1 minuto de vantagem sobre o pelotão. O pelotão nunca deu mais de 1 minuto de vantagem. E já no último quilómetro, graças a um excelente trabalho de Pablo Castrilho, que rebocou os ciclistas todos da fuga, tivemos a vitória de Quinn Simmons, ciclista da Lidl Trek, a triunfar, com o pelotão a vir logo atrás. Mais uma masterclass da Movistar. Mais uma masterclass da Movistar, exatamente, que tiveram um terceiro lugar com o Raul Garcia Perna. Depois tivemos a etapa número 5, onde tivemos mais uma novidade. Foi uma vitória de Wout van Aert num sprint massivo. Era algo que já não acontecia há muito tempo. Van Aert sprintou e bateu alguns bons sprinters, como Bauhaus e Coquart. Godon, acho que já não sei o que é que lhe aconteceu, acho que já deve ter terminado a época, porque teve muito apagadinho. E ele pode já acabar a época, não foi mau. Não, foi ótimo. Eu acho que foi um bocado, o tanque está vazio já. E é normal que esteja. Ele ganhou, tem ido todas. E ele ganhou etapas onde havia bastante dificuldade e ele conseguiu bater-se. Portanto, também demos um bocadinho de descanso ao rapaz. Só é pena que eu tenha levado na Fantasy, mas isso são outros detalhes. Não é? Outros detalhes. Depois tivemos a etapa número 6, que foi já uma etapa de montanha, mas é aquela montanha que ainda não era assim tão dura como as etapas do fim de semana. Subidas longas, mas 6, 7%, enfim, nada de muito por aí além. E tivemos mais uma vitória de uma fuga. Desta vez foi Maxime Van Gils, regressado após aquela lesão que ele teve na pelvis, uma lesão grave, logo no início da... Tentativa de assassinato do Kristen. Exatamente. Não foi? Foi essa. Logo no início da temporada na Clássica de Raen, salvo erro, em Espanha, o Kristen na reta da meta. Na reta da meta, o Kristen desnecessariamente atropela. Van Gils regressa e regressa muito bem, com uma vitória. E também foi nesta etapa onde tivemos a liderança de Luke Tuchel, ciclista que já o ano passado tinha andado muito bem no Giro Sub-23. Há mais um jovem talento que também foi uma das revelações da prova. Eu diria mesmo, provavelmente, a revelação da prova, porque a entrada para este fim de semana final, que foi onde se concentraram as grandes decisões, é verdade que ele entra de amarela, mas... Se calhar olhavas, até o próprio Paulo Seixas disse, eu também não o conheço bem, não é? Se calhar... Estás-me a pedir para comentar isso? Podes comentar já isso, que eu sei que tu estás com vontade. Eu acho intragável, não. Acho intragável. Porque eles são da mesma geração, não é? Ou seja, foram adversários. Exatamente. Mas como assim não o conheço bem? Estás a desvalorizar? Quer dizer, já não estou a falar de... É óbvio que o Seixas, se não sabe, devia saber que o Tuchel acaba de fazer um resultadão na Romandia, não é? Sim. E só demonstra que já não estás assim tão atento, mas também não é de estranhar, porque o Seixas está mesmo focado em ser uma super estrela, ao ponto de não ter passado Natal com a família, segundo o que se diz. Sim, é verdade. Portanto, enfim. Agora, fica-lhe mal. Ele é um corredor que acabou de chegar, é verdade que anda muito, nós sabemos que ele vai provavelmente ganhar grandes voltas, ser um dos grandes protagonistas, já tendo em conta toda a atenção mediática, mas dizer que não sabe bem quem é o Tuchel e é um bocado embaraçoso perder 3 ou 4 minutos para ele, pá. Não, obviamente eu gosto sempre, porque eu gosto um bocadinho, ou seja, eu acho que o ciclismo às vezes falta-lhe sal. E eu acho que um ciclista com este tipo, um bocado como o Remo com ele, só que à semelhança do Remo, que ele acaba por fazer isso pisando um bocadinho os calcanhares dos outros. E aqui, sobretudo, sendo um par, não é? Ou seja, porque uma coisa é dizeres isso num ciclista da Uno X de 27 anos, que tu mostras que tu não estás atento, mas é quase... Mas é que é precisamente isso, porque eu acho que se fosse o Charmig, ele não diria, eu não sei bem quem é o Charmig. Pois, exato. Mas se fosse o Charmig, para mim era mais natural. Sim, não é? Ou seja, claro, porque isto correu com ele. Claro. Agora, eu não sei bem qual é que foi a intenção dele, mas podemos começar exatamente por aí, até porque, se vamos acompanhar o fim de semana final, essa foi provavelmente a primeira grande notícia do fim de semana final, foi Paulo Seixas apareceu um Cristo. Sim, nós já tínhamos visto em algumas das corridas este ano que ele tem um pouco esta, provavelmente, não sei se é imaturidade, mas loucura de um rapaz jovem que desce muitas vezes de forma um pouco descontrolada. Ele até desce bastante bem, mas de forma um bocado louca muitas vezes. Chegámos a falar disso, como isso lhe podia trazer alguns dissabores no futuro. Eu não vi a queda em si, não sei se alguém viu, na verdade. Ainda não vi a transmissão. Pronto, mas vimos-lo caído e, de facto, a queda aparenta ter sido grave, ao ponto dele, no dia seguinte, não se ter apresentado e ter desistido na última etapa. Mas a verdade é que depois, ao mesmo tempo, tens uma exibição que demonstra que o Paulo Seixas é, de facto, um grande... Temos aqui as imagens, não há imagens da queda, mas há imagens dele na meta. Chegada, sim. Exatamente. Ele chega desfalecido, basicamente. Não só ensanguentado, como também desfalecido.
Porque depois o que se passa é que ele faz uma recuperação louca ele chegou a estar a 4 ou 5 minutos e chega, no fundo, ao grupo dos favoritos, embora depois, na subida final ao Gran Colombier, tenha desfalecido, o que é normal, porque ele veio a gastar muito para lá chegar. E aí, diga-se, o trabalho da Decathlon, organizou bem as suas forças, Danul, depois o Aurélien Parret-Panther na ajuda, portanto, ele pisou, fez uma última semana. Grande destaque também para mim desta corrida, está a fazer uma temporada muito interessante, sobretudo sempre junto como escudeiro máximo do Seixas. E o Seixas, depois, quando no Gran Colombier a coisa aperta, acaba por ceder. Mas é assim, tudo que não fosse ele ceder fortemente no Gran Colombier seria uma daquelas etapas para a história, não é? Sem dúvida. Porque ele passa o dia todo. Era um Hinault, como os franceses já estavam a dizer, porque o Bernard Hinault também teve uma etapa destas em que caiu, ficou muito, muito mal, depois recuperou e ainda ganhou. Já havia este rumor de que o Seixas já vai fazer um Hinault. Não o fez, mas acaba por ser também uma excelente prestação, porque é um ciclista que tem garra. Isso também é importante. E eu acho que mesmo que ele tenha tido um minuto de boleia a fazer meio fundo, ele estava muito longe para não ser uma exibição inacreditável. Certo, exato. E aí eu também gosto do que aconteceu, salvo seja, obviamente. Mas ele ter caído. Exato. E ele mesmo na queda, ele reconhece que foi um erro dele, porque depois ele diz, eu cometi um erro porque eu queria ultrapassar 2 ciclistas, não vi muito bem, calculei mal as distâncias e acabei por cair. E depois diz que, dado ao trabalho que a equipa fez, eu tinha de me esforçar, eu tinha de fazer algo, porque a equipa esteve excelente, e de facto estiveram. Lembro, por exemplo, o Prodome também foi um ciclista muito importante. Sim. E a época passada, o Paulo Seixas tinha dado uma etapa ao Prodome na volta aos Alpes. Nos Alpes, portanto, isto é só o Ian Christen, o Almeida dá o Ian Christen. O que quer dizer? A parte que eu gostei nisto é a primeira resiliência. Ou seja, uma coisa é tu caíres e ficares um minuto atrás, como acontece com regularidade, e acabas por recular até com a ajuda dos carros, faz parte do ciclismo. Perderes 4 minutos e não entras no carro, é logo, para mim, já tens algum respeito. Vires a recular, mais ainda. E depois tens aqui um fator que às vezes estes ciclistas que ganham sempre, e Seixas já estava um bocado nesse registro de estar a ganhar sempre, traz-lhe algum fator de humanidade no limite, não é? Ou seja, a queda, o desfalecer a seguir, o não conseguir seguir, o continuar a lutar, mas não ter pernas para os outros, acho que acaba por ser interessante, mas só tem alguma ilação positiva nisto, assumindo que não vai ter consequências rumo ao Tour. Esperemos que não, que é esse o grande objetivo dele e é uma das grandes esperanças para dar espetáculo nas 3 semanas francesas. E deixa-me só dizer que tudo isto não aconteceu por obra do acaso. Isto aconteceu precisamente porque ele no dia anterior disse que não sabia bem que era. Isto paga, meus amigos. Não há aqui brincadeiras. Diz uma coisa destas, cais no dia a seguir, toda a gente sabe. Os deuses do ciclismo não dormem. Mas basicamente, em relação ao resto dessa etapa, acaba por ter um espetáculo por outro protagonista. Na verdade, vimos aquilo que é a nova Almeidada, a partir do momento em que Seixas acaba por ficar para trás, ataque de Juan Ayuso, isola-se. Eu confesso que fiquei algo surpreendido. Vamos falar um bocadinho depois sobre o Ayuso. Acho que ele também ficou. Mas o Toreto tinha ficado para trás, não seguiu o Ayuso e depois acaba por fazer uma remontada um pouco ao jeito do que até tinha feito naquela super subida no início da temporada e acaba por ser o mais forte, apanha o Ayuso já dentro dos últimos 2 km e acaba por ser o mais forte e hoje na última etapa, ou ontem, dependendo de quando quiserem situar-se neste podcast, nunca se sabe se é ao domingo ou à segunda, acaba por ser... Ninguém o ouve sem sermos nós, mas pronto. Acaba por ser o mais forte no Plateau de Salazon e é de facto a prova de que foi o mais forte. É um corredor que prova mais uma vez que está no segundo tier, como se costuma dizer, dos voltistas. O ano passado sabemos que não ganha o Giro por alguma imaturidade também e porque as coisas não teve a leitura tática certa, fez um bocadinho de birra, a coisa não correu bem, está pronto para o fazer, assim tem a oportunidade para tal, sabemos que está dentro da equipa de Tadej Pogačar e interessante também ver que no final da etapa de hoje perguntam-lhe agora o que é que se segue, vais trabalhar para o Pogačar no Tour e ele diz full gas. Portanto, para o Pogačar é interessante perceber que vai ter um corredor com as características do Toreto a trabalhar para ele no Tour, não só porque é um corredor que sobe muito bem, mas que é um corredor que eu acho que pode ser um complemento muito interessante porque é muito rápido, tem explosão, pode servir a posicionamentos interessantes para Pogačar. Pronto, isso é uma leitura que podemos fazer depois quando tivermos no Scout Pro Tour, mas é uma adição muito interessante para o bloco. Pogačar fez o que fez o ano passado e o lançador dele era Narvaez. Não é? Imagina sendo Isaac Del Toro, que também tem a semelhança, não a semelhança do Paulo Seixas, mas também é um personagem giro, que é uma das coisas que eu gosto nesta nova geração. Ayuso também é um ciclista polémico e desbocado. Este não é tão desbocado no sentido de ser
ser de ofender ou de ser desrespeitoso com alguém. Mas ele ainda ontem dizia: eu fui atrás do Ayuso, mas eu também não sabia se ia arrebentar ou não, também não sei o quê. Hoje disse que já tinha estado nesta subida, mas só lhe disseram hoje de manhã que ele não sabia, já que tinha feito o reconhecimento da diz outra coisa muito interessante, é que o entrevistador pergunta: é importante para ti ganhares esta corrida depois do Pogacar? Ele diz: é importante para mim, não é por ser depois do Pogacar. Sim, pronto, é giro. Eu acho que esta nova fornada... Mas eu tenho quase a certeza que o Torito sabe quem é o Tuckwell. Sabe. E o Seixas também sabe. Se não sabem, deviam ouvir mais o False Plan, que nós já falámos dele no ano passado, no Giro Next Gen, provavelmente. Quem? O Torito? Não, o Tuckwell. O Tuckwell, claro, falamos. Exatamente. Em relação ao Torito, ou seja, é a terceira prova por etapas este ano que ele vence. A única, ele vence todas as que terminou. No País Vasco, ele acaba por ter um DNF infeliz, porque este confronto entre ele e Seixas, um bocadinho desta segunda linha, está amaldiçoado. Está amaldiçoado, porque no País Basco acabou por ser o Torito a ficar de fora. Desta vez foi Seixas a ficar de fora. Mas o que é que isto diz? Não só na hierarquia da equipa, até porque os restantes candidatos ao segundo lugar da hierarquia, já vamos falar dele mais à frente, não está no seu melhor momento, mas também mesmo na hierarquia mundial. Sim, acho que é um Del Toro que cada vez se assume mais... Desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, Del Toro já vinha ganhando, mas, por exemplo, no EA Tour, o principal rival dele foi o Tiberi. A outra prova que ele ganha é a Catalunha, se eu não estou em erro. Bem, não interessa, ele já ganhou o Tirreno. Tirreno. É o Tirreno, exatamente, é o Tirreno. E o Pelizari. Exatamente. Mas não tinha alta montanha, ou seja, para mim, a exibição dele de hoje é de longe a exibição mais autoritária que eu já assisti dele, e só faz pensar que ele continua a evoluir a este nível, o perigoso que pode ser. Sim, acho que primeiro tirar aquelas dúvidas que algumas pessoas tinham ainda a dizer que o Del Toro na alta montanha se calhar não é assim tão bom quanto isso. Havia um pouco este mito. Não sei se é um mito. Eu acho claramente que ele ainda não está naquilo que eu acho que pode vir a render na alta montanha. Sim. Mas eu acho que a exibição de hoje é importante para, no fundo, acalmar essas ideias. Não, vamos ver no Tour. Vamos ver quando ele disputar uma grande volta enquanto líder, como é que vai ser com essa... Eu acho que comprova que ele não é um Jorgensen. Não, isso não. O Jorgensen, é verdade. Neste tipo de subidas, esqueçam, é para esquecer. Mas pronto, claramente se está a assumir cada vez mais como um dos principais ciclistas, um dos mais dominantes. E eu agora, para este Tour, eu acho um forte candidato ao pódio, sinceramente. Acho um forte candidato ao pódio porque eu, na minha opinião, prevejo um Pogacar fácil, um Pogacar dominante. E Del Toro é um ciclista que está motivado também. Provavelmente não terá de trabalhar assim tanto quanto isso. E por que não fazer pódio? Acho que é perfeitamente possível. Ou é o principal gregário do Pogacar. O ano passado não, porque João Almeida acabou por desistir logo no início. Mas no ano anterior tinha feito quarto e no outro ano antes já da Yates tinha feito terceiro. Ou seja, Pogacar tem vencido com tal facilidade. Sim. No caso do Yates nem foi isso, porque o Pogacar até não ganha. Mas o último homem da UAE, a equipa é tão forte que entra tão tarde ao trabalho que já não hipoteca completamente as suas possibilidades de classificação geral, assim as pernas estejam lá. Vamos então apresentar Tuckwell a Paulo Seixas e aos outros, ou a algum espectador mais distraído? Vamos especular, é um ciclista australiano que não deixa de ser curioso já agora, porque ele conseguiu ter este resultado também sem demérito. Atenção, isto não é para criticar nem nada, mas é uma mera coincidência, porque também é um ciclista que faz bons resultados em fugas, que é australiano, e depois faz bons resultados na geral, chamado Ben O'Connor. Eu gosto que ele começou por dizer, não é para ofender, mas parece o Ben O'Connor. O grande jogador Ben O'Connor. Tuckwell também acaba por também conseguir este resultado através desta maneira, mas tem todo o mérito deste segundo lugar aqui, é incrível, e também muito por culpa de Maxime Van Gils, que faz um excelente trabalho nesta última etapa. Van Gils reboca o Tuckwell, o Plateau de Solazon todo, faz uma prestação também absolutamente incrível, e como tinhas dito, já é um ciclista que tinha andado muito bem na Romandia há pouco tempo. É outro jovem talento. Acho que a Red Bull veio para aqui também, sem ofensa, com Dani Martínez, e acaba por revelar mais um outro grande ciclista, um outro grande potencial ciclista chamado Luke Tuckwell. Eles têm lá poucos líderes para a classificação geral. É mais um para... Se começas a ir à equipa de sub-23 e júniores, bem, é um poço sem qualquer dia inacreditável. Aliás, já vamos falar de um deles mais daqui a bocadinho. A fechar o pódio, com uma exibição, eu diria, bastante bem conseguida para quem vinha de lesão. Ayuso mostrou-se ousado, sobretudo na etapa de sábado. Hoje, mesmo assim, foi o segundo melhor, é verdade, mas não foi ao choque, não tentou vencer como tinha feito ontem. Apesar disso, boas indicações do espanhol?
boas indicações. Sabes que o Ayuso para mim torna-se cada vez mais um... Difícil. É difícil de analisar. Eu concordo. Eu não esperava isto dele, percebo que é uma corrida de uma semana, o dele sempre foi muito bom corredor, apesar de algumas desistências às vezes por lesão ou outras situações de corrida, mas de facto ele chega aqui no momento em que esteve muito bem no Algarve, depois disso as indicações não são boas, perde para um Roglic na Catalunha de forma estranha. Sim, muito estranho. No circuito de Montjuïc, que é um circuito que se enquadra perfeitamente para as qualidades dele e com o Roglic, que nós sabemos que está a acabar a carreira, portanto foi estranho. E agora aparece aqui em que no Gran Colombier, a certa altura... dizer uma coisa, eu vim confirmar, e tu estás a falar do Catalunha do ano passado. Foi isso, eu estava a achar. Não é estranho. Eu estava a achar. Foi o ano passado, desculpa, Branco. Então este ano, diz-me lá, já agora. Ele faz o Algarve e depois... Ele cai desiste no Paris-Nice e no País Basco. No País Basco, sim. E no Paris-Nice também. Cai nos dois, e só volta à competição agora. Eu não vinha muito ao falso plano já há algum tempo e isto depois perde-se a praia. Mas é assim, a maneira como ele perdeu o ano passado foi estranha. Continua a ser estranho. E também tem algumas semelhanças com o que aconteceu depois do Algarve, porque também foi estranho. Tipo, a queda do Paris-Nice foi estranho, mas depois também a prestação... Só prova... No Paris-Nice não foi bem estranho, ele estava a andar bem, partiu-se todo. Sim, a do Paris-Nice não, mas... Exato. Mas portanto, há muitas inconstâncias. Ou seja, para aquilo que era o teu argumento, o exemplo da Catalunha do ano passado é um bom exemplo. Ainda está atual. Estavas a falar. Exato. Pai de dois, quer dizer, 2024 a 2025 é mais ou menos assim. Sim. Pronto, mas, ou seja, é difícil de analisar e agora uma pessoa sai daqui e pensar, não, há Ayuso Pro Tour super. Mas se calhar não é? Até porque para já nós continuamos com dúvidas da recuperação dele em 3 semanas, depois de um dia muito difícil numa alta montanha, como é que ele se vai dar a seguir. Acho que é um, obviamente, inegável candidato ao top 5 no Tour, mas eu não sei o que é que vai acontecer. E é que o estranho é que no Gran Colombier, até certa altura, ele era o provável vencedor do ex-Dauphiné. Sim. Portanto, isso seria ainda mais surpreendente do que já foi. Que se prova que ele é um grande corredor. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Nós sabemos que esta é uma equipa, uma nova fase, ele precisa de confiança. É um corredor que também tem algum azar com os rivais que têm apanhado pela frente, vamos ver. Dada a velocidade a que o mundo se move hoje em dia, tu muitas vezes tens comentadores a fazer a brincadeira do bem, isto é a minha opinião, ou sobre os factos à data de hoje às 19h42. Sobre a Ayuso é um bocadinho isso. Neste precisamente é isso que parece. Para a semana pode parecer uma coisa completamente diferente. Ele supostamente, ele diz que ainda não está a topo. Ele diz que, aliás, ele antes de ir para o ex-Dauphiné até disse, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, ainda não me sinto muito no melhor. E ele depois acaba a dar as entrevistas a dizer assim, sim, eu de facto estou-me a sentir melhor, mas ainda não estou no topo. Na Vuelta é que vou estar bem. Ele tem também uma declaração engraçada, porque ele tinha, não ganhou a Juventude, mas estava com a camisola da Juventude e disse, agora no Tour o objetivo é transformar a branca pela amarela. Portanto, ambição ele tem, agora... Não sei, ainda é muito duvidoso. Uma palavra só para... Jorgensen faz quarto, mas é mais ou menos dentro daquilo que já era esperado e que ele vai fazendo constantemente. Tobias Johansson continua a fazer uma época muito sólida, voltou a perder tempo no início, voltou a recuperar através de uma fuga e depois volta a defender bem. Aliás, ele hoje chega com a Ayuso. Ele sprinta no fim e ainda chega com a Ayuso, uma ótima subida rumo ao Tour, um ciclista que demorou algum tempo a consolidar-se entre os elites, mas que tem estado a um grande nível. Antes de fecharmos o Dauphiné, queres só dizer o nome do Dauphiné? Só porque tu és o que sabe? Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Pronto. Quem estava na dúvida de corrida que estávamos a falar era desta. E só falar do José Félix Parra, da Carra Rural. Olha, eu gosto dessa ideia. Eu acho que José Félix Parra... eu quando vi no top 10 final fiquei assim, quê? A brincar a Carra Rural. Preparação para tudo, atenção. É isso. Tu tens aqui outros nomes, mas o Cristiano Rodrigues às vezes ainda saca uma destas. Não, o Parra... Super contratação da Astana. Aliás, aquilo sempre, cada um que entra na Astana é sempre a andar. Eles rendem sempre. Em relação ao ex-Dauphiné, ou pelo menos àquilo que foi uma confirmação de algo que já vínhamos vendo acontecer, há um elefante natural na sala, não é? João Almeida apresenta-se, ele até entra bem na época, diga-se, Comunidade Valenciana, Algarve, resultados dentro daquilo que é o expectável nele. Na Catalunha, ninguém percebeu bem o que é que aconteceu, mas perdeu muito tempo e agora apresenta-se aqui no Dauphiné, provavelmente de longe, provavelmente não, a pior forma que nós já ouvimos. Antes de mais, dizer o que é que seja que se passe boas melhoras e que consiga resolver e voltar ao melhor nível para nos dar tantas alegrias como já nos deu, mas como é que nós olhamos para isto, para estas condições do João? Acho que é preocupante, porque João Almeida
A verdade seja dita, ele esteve a disputar os últimos lugares com os sprinters. Ele chegou a terminar etapas em último lugar. Antes de abandonar estava em antepenúltimo lugar, com um ciclista como Phil Bauhaus, Brian Cocarda, enfim. Um ciclista do nível de João Almeida, eu acho que foi uma má decisão por parte dele e por parte da equipa, principalmente também por parte da equipa, de correr esta corrida, o ex-Dauphiné, porque, sinceramente, um ciclista do nível dele não se pode sujeitar a estas figuras. Acho que... Sim, eu acho que há aqui um lado tu podes te apresentar à prova a dizer, não vou para ganhar, estou a regressar, vou ajudar o Del Toro, puxo um bocado, até pode-se perder uma hora na mesma. Agora, andar a dropar com os sprinters no início, ele no fim, na última etapa que fez, já foi um bocadinho menos mau. Mas realmente dá a sensação que ele estava no modo de treino. Sim, eu pergunto será que ele não conseguia ter este estímulo num treino? Exato. Não, e há aqui um lado da exposição, depois, porque há muita maldade online, inclusive a nossa, ou seja, as pessoas vão olhar para isto como se fosse o Ayuso ou como se fosse outro qualquer a fazer, e o que é que se está a passar? O que é que se está a passar aqui, não é? Claro. E nestes casos, eu passo aqui para ti agora, Branco, não é mais, achas que não era mais benéfico se calhar ficar em casa, não é? Ou seja... Sim, acho que há... Ou achas que isto surpreendeu o João e é muito difícil que isso tenha acontecido? Acho que há um dado. Há entrevistas do João antes da corrida, não que sejam propriamente a primeira vez que acontecem, já antes tinham acontecido, depois da Catalunha, onde se diz que há resultados de sangue que não se explicam, portanto que não há... Não há explicação para o que estava a acontecer ali, e eu sobre isso não acho que haja grande coisa a acrescentar, é o que é, e na verdade aí é desejar as melhoras e esperar que esteja a correr tudo bem. Acho que pode haver a tentação de, perante isso, experimentar fora de um contexto de treino, embora a equipa e o João tivessem os números, mas fora do contexto de treino, a tentação de experimentar, perceber o que é que acontece quando há um contexto competitivo, assim que a primeira etapa acaba, é para ir para casa. Para mim não há outra opção. Exatamente. Acho que já isso peca por tardio, mas quem sou eu para criticar? O corredor pode ter... O João pode ter pedido, nós não sabemos o que é que aconteceu. A partir do momento em que nós vemos o que vemos na primeira etapa, eu acho que não há volta a dar e o caminho é para casa, é para recuperar, é para tentar olhar mais para a frente e restabelecer-se. Eu acho, até porque acredito que esteja a ser um momento delicado para o João, não me interessa assim tanto alimentar muito mais esta conversa e de facto é esperar que este ano, ou quem sabe no próximo, o João consiga voltar e talvez, se encontrar do ponto de vista clínico uma explicação mais direta para o que possa ter acontecido, seja importante descansar eventualmente a comunicação social, digo. Acho que é isto. É isso, é um tema difícil para nós porque isto quase não é ciclismo, não é? Ou seja, não foi o que é que seja que tenha passado, não foi ele tentou fazer a seguir os ataques e não conseguiu. Ou seja, isto claramente é algo que transcende a dinâmica do ciclismo tradicional e de nós disso ainda percebemos um bocadinho, não muito. Agora de análises de sangue ou psicológico ou do que é que seja, já não percebemos mesmo nada. Vamos então passar ao giro feminino, aqui com uma semana de atraso, mas a gente também tem direito a de vez em quando ir apanhar um bocadinho de sol. Como se vê pela tua cara. Como se vê pela minha cara, exatamente, é claro, é óbvio onde é que eu estive. Dizer primeiros dias, encurtando aqui um bocadinho, só de bálsamo. Não é? É a substituição vivos por bálsamo. Dado que só tiveram que mandar para casa, tiveram que mandar a Vibes para casa, porque a bálsamo é italiana. Exato. E ela aparentemente tinha 20 gramas a menos, ou a mais. A mais. A mais, não, desculpa. A menos, exatamente. É mais. A menos. E então foi para casa. Bálsamo ganha 3 etapas. 4 etapas, sim. Ganha as 3 primeiras, depois ainda vai mais à frente ganhar mais uma. Queres dar mais alguma nota em relação a que foi os dias de sprint? Ou parece que esta é a notícia mais relevante? Não é bem sprint, mas é aquela etapa em que havia umas colinas e depois havia uma descida. Da vitória de Célia Gerry, que acho que a Bálsamo perdeu, mas foi uma vitória muito mais interessante, porque foi em descida a Gerry com a Elisa Longo Borghini e a Silvia Pérsico. Depois a Borghini junta-se a seguir, apanham os ciclistas da fuga, colaboram muito bem. E destacar também a FDG e a Demi Vollering, porque a FDG estava a perseguir porque tinha a Elisa Longo Borghini, que era uma rival da Vollering, mas depois a Vollering chega-se às corredoras da equipe e diz não, deixem estar porque as outras vão perseguir. E de facto equipas da UNOX, da One Powered Health começam a perseguir. Sim. E a Borghini ganha... Zanetti fazer 14ª, sim. Exato. A Borghini...
ganha para aí 5, 6 segundos e se a Algérie ganha a etapa, de facto, acho que foi uma masterclass da FDG. Se a Algérie, que é mais uma prova, que se ainda faltassem evidências necessárias, que vale sempre a pena dar uma espreitadela no que é que se passa no Tour de l'Avenir. Ela ano passado ganhou 3 etapas, acho eu. Sim, 3 etapas. E este ano apresenta-se já um nível altíssimo ao longo da época. Depois tivemos a primeira etapa de GC, que é um bocadinho disruptivo. Foi uma cronoescalada à primeira etapa de relevância e acabámos por ter uma surpresa. Acaba por ser uma surpresa da maneira como ela ganha, porque ela ganha com 1 minuto de vantagem sobre todas as adversárias. Acho que Anna van den Breggen, de facto, fez uma super cronoescalada. Pouca gente estaria à espera que ela fizesse uma cronoescalada deste nível. Tirar mais de 1 minuto a Reusser, por exemplo, acho que é impressionante. E, de facto, comprovou que é uma ciclista que acaba por ser sempre fiável e os anos podem passar. A juventude que existe é uma juventude forte, mas também há lugar à experiência e a Van den Breggen comprova isso. E acaba por ter aqui 2 grandes voltas um bocadinho, de certa forma, inglórias. É verdade. Tanto na volta à Espanha como na volta à Itália chega a liderar e é no último dia que acaba por ceder. Eu acho que é interessante analisarmos isto da Breggen em 30 segundos, porque, na verdade, não é nada estranho que ela não as vença. Porque se nós olharmos ao tempo da Van den Breggen, quando ela, antes de se retirar e agora voltar, não havia alta montanha no ciclismo nem feminino. sequer era E, portanto, ela ganhava tudo, porque ganhava as clássicas todas, onde não há as subidas desta dimensão. E nessas subidas ela continua a ser fortíssima. Claro que já não tem o domínio na Flash, porque há, entretanto, outras corredoras que são 40 anos que ela, sim. e porque já é mais velha. Mas ela sempre fez isto. O ano passado não fez tanto porque estava a voltar, agora volta a um grande nível e é normal que no final, com tanta insistência, ela acabe por ceder. Mas é muito, muito interessante que uma corredora que de facto foi a rainha do ciclismo feminino até 2021 consiga voltar ainda a este nível e numa cronoescalada, que eu acho que é um dos dias mais impressionantes do ciclismo feminino este ano, consiga meter 1 minuto para a Reusser, para a Voldering. Quer dizer, o que eu disse sobre essa grande volta é só gostava que a Paula Blasi estivesse aqui para ver que tempo é que ela fazia. Só para perceber, porque de facto é inacreditável. O tempo da Breggen é inacreditável neste dia. Estavas a falar de antes não havia alta montanha, mas agora não só meteram alta montanha, como meteram se calhar a montanha mais dura da Europa ou perto disso. Sim. Infelizmente não puderam correr até ao fim. Acho que faltou 1 quilómetro, uma coisa assim, também não foi por aí. Sim. A Finestre acabou por ser um bocadinho menos decisivo do que estávamos à espera. Sim, eu acho que, o que se passa é, nós eventualmente estávamos à espera de uma Demi Vollering mais autoritária, mais dominadora. Ela já num outro dia que tinha numa segunda categoria, se não me engano, que eles fazem 2 vezes, 4 km a 9% ou coisa semelhante, ela não consegue distanciar Niedermayer e outras corredoras que lá estavam. Sim, a Breggen. Assim, a Breggen, por exemplo. E aqui... Eu acho que a contingência da corrida, quando elas percebem que Finestre, ou seja, a etapa era suposto, depois de Finestre, elas descerem e subirem para Sestriere, como quase sempre acontece, elas percebem que, porque houve neve a cair para a estrada, não vai acontecer, tem um bocado de impacto na etapa, mas a verdade é, a Demi Vollering acaba por tentar muitas vezes ainda na Finestre, e o que acontece é que não consegue fazer descolar a Antónia Niedermayer, a Breggen e a Isabella Holmgren. A Holmgren ainda perde ali o contacto a certa altura, mas depois recupera. A Finestre acaba por não ter esse impacto todo porque as forças estavam muito iguais, mas acho que acaba por ter algum impacto, nomeadamente na Van den Breggen, no peso que leva para o dia seguinte. Há um desgaste muito grande, na última etapa tinha alguma dureza, mas não tanto como uma subida tão louca como a Finestre. E o que acontece depois no último dia, que é provavelmente o melhor dia de ciclismo feminino, se calhar, dos ciclismo do ano está a par da Sanremo de Pogacar. Era isso que eu ia dizer, a Sanremo é difícil de bater. Em que basicamente... Deixa-me só, desculpa, antes de irmos ao último dia, só passar aqui um bocadinho ao Silva, até porque queria pedir que falasse um bocadinho de uma ciclista que depois no último dia, dados a sua leveza e a loucura que foi, acabou por o seu resultado final na classificação não fazer jus àquilo que foi a qualidade na Finestre, que é, nós ouvimos que chegou Niedermayer, Breggen e Vollering, ok, Isabella Holmgren
Embora não seja uma surpresa completa, foi provavelmente a sua melhor exibição em alta montanha e é mais uma vencedora do Avenir, mais uma jovem a entrar nesta contenda. Sim, claramente. É uma ciclista que, de facto, tem uma curiosidade, é que ela é muito, muito alta, mas muito leve, exatamente. Consegue subir muito bem. Ela já tinha dado uma boa imagem nas clássicas, mas é uma ciclista que tinha corrido muito pouco. Curiosamente, tinha feito só, de facto, as clássicas das Ardenas, depois chega ao Giro e acho que faz uma prestação muito sólida. É mais uma antiga vencedora do Avenir. Faz uma prestação... Eu, sinceramente, não estava à espera que ela conseguisse, terminar com a... Ela fecha em segundo na Finestra, é isso, não é? Na Finestra um top 10 não me chocaria minimamente. Exatamente, no top 10 não me chocaria, mas terminar em segundo na Finestra, por exemplo, embora ela no último dia, pronto, também levou uma tareiazinha, mas faz um excelente resultado. Pagou. É isso, pagou, porque é um desgaste muito grande. Finestra é uma subida brutal e é aquelas ciclistas que não se sentiram tão à vontade. Tem a ver com a capacidade de recuperação. Não, eu não acho que tenha só a ver com isso. Eu acho que o ciclismo feminino, então esta última etapa ainda mais, é super anárquico, não é? E as qualidades que tu tens que ter para te dares bem na Finestra é muito diferente das qualidades que tens que ter para te bateres bem neste tipo de corridas. E nós vemos, por exemplo, Bonello ou Sara Gigante, ciclistas ainda mais leves neste caso, mas que depois nestas etapas assim loucas sentem mais dificuldades e a Holmgren no plano foi completamente destruída. Mesmo assim acaba em sétimo. E a Bonello nem se viu. A Bonello já tinha feito Ficou no ângulo. Calma, eu às vezes ainda sinto que estou lá também, não é? Sim, claro. E não foi de bicicleta. E eu acho que estás, em certa forma. Sim. E então, à entrada para o último dia, ficava a sensação depois da Finestra que provavelmente Bregan ia conseguir manter a vantagem ou tu ainda achavas que o jogo estava em aberto? É assim, eu achei que a Vollering ia tentar isto, mas achei que a Bregan talvez conseguisse seguir. Pois. Tendo em conta a amostra, ou seja, nos terrenos mais duros ela esteve sempre na roda e houve momentos em que fez aquele clássico Bregan que é não, agora vou eu para a frente do grupo e meto o ritmo que quiser, confortável, e vocês vão atrás se quiserem, ou então passam para a frente e atacam, que é uma coisa que ela faz sempre muito bem. Portanto, eu achei que por muito que a Vollering apertasse, ela ia conseguir seguir. A verdade é que é diferente tu estares a fazer a subida da Finestra a 18 km no vermelho, ou perto disso, e a Bregan chegar ao vermelho é uma coisa difícil, ou teres um ataque a 55 km da meta, como a Vollering fez na última etapa. No meio também já estava a ser endurecida antes. Com um grande trabalho. Temos aqui um momento em que finalmente Bregan cede. Isto até é uma subida de 5 km a 7 e tal %, se eu não estou em erro. Ou seja, acho que foi mesmo, em português diz que foi vencida pelo cansaço, não é? É isso. Tantas vezes foi atacada ao longo da semana e mesmo aqui ela não descola da roda imediatamente. Vollering continua e há um momento em que... É quando a Vollering faz a curva, ela ganha uma velocidade extra, depois acelera e a Bregan já não consegue. Isto numa etapa que é preciso dizer, já tínhamos Niedermayer na frente, Longborghini também e Niem Fischer Black, ou seja, já era uma etapa que na subida inicial, que era até a mais curta, fica vazia aqui. Exato. Esquece. Pronto, e às vezes acaba-se a gasolina, não é? Sim, e o facto da Niedermayer também ter ido para a frente antes obrigou a Bregan a trabalhar, e depois quando a Vollering consegue chegar àquele grupo, tinha também a Lisa Longborghini e Niem Fischer Black. A Bregan estava sozinha, depois só teve mais atrás a ajuda da Femke de Vries. Já era muito difícil. E a Vollering correu de forma inteligente, que também é algo que nós não podemos dizer, diga-se, todos os dias, mas ela percebeu que o principal perigo, ou quem tinha que defender aquela movimentação era Bregan, e acabou por tentar passar essa obrigação toda para a Bregan, de forma a conseguir com aquela mais tarde. Que a Niedermayer iria ser uma aliada caso Vollering conseguisse subir, e também muito por culpa do excelente trabalho de Lauren Dixon, que acho que também foi uma das... Lauren Dixon inacreditável. Uma das revelações deste giro, de facto, uma ciclista que não é ciclista profissional assim há muito tempo. Está no primeiro ano do World Tour e faz uma prestação absolutamente brutal. A história da Lauren Dixon é inacreditável. Ela, em junho ou em julho de 2024, estava a pagar para fazer um critério em Kilmarnock, na Escócia, ao lado de um sítio de bowling, meu. Isto é inacreditável. E, entretanto, anda a decidir corridas. Houve. Entretanto, é uma gregária inacreditável. E, além disso, na volta ao País Basco... Fez pódio até. Ou andou lá, sim. É, de facto, de um nível... Quer dizer, é uma ascensão meteórica inacreditável. Sim. Uma corredora que já tem 25 anos, se não estou em erro. Ou 20, sim, pelo menos não tem... Não tem 20. 23, mas sim, não tem... Não tem 20. Não é uma miúda como a Holmgren, por exemplo. É isso. Quer dizer, tu passares... A trajetória é tudo menos o tradicional. Tu passares em um ano e meio, tu passares de
pagares 25 libras para fazeres um critério amador é incrível, e de repente estares na melhor equipa do mundo, é uma coisa de inacreditável. No fim, acabámos por ter o sprint entre os 3 elementos que já tínhamos falado e Vollering. Longo-Borghini acaba por limpar um bocadinho um giro que foi bastante abaixo das expectativas e acabamos por consolidar então Demi Vollering como uma grande vencedora desta prova. Niedermayer acaba por fechar na segunda posição, também o principal destaque se calhar da sua carreira até este momento, e Bregan, à semelhança do que tinha acontecido na Vuelta, fica no pódio, mas não leva a vitória final. Em relação àquilo que isto nos pode levar, ou a algumas eleições para o Tour, apesar de tudo já só falta um mês e pouco, o fantasma de Pauline Ferrand-Prévot numa montanha qualquer perdida nesta Europa fora, a perder peso e a treinar, ainda deve assombrar completamente Demi Vollering, ou ela, dada a autoridade que tem mostrado ao longo do ano, já se pode considerar até ela própria como uma grande favorita? Olha, eu acho que são duas coisas, ou seja, uma é, quer queremos, quer não, eu acho que a Demi Vollering julgava que ia ganhar este giro de forma muito mais fácil. Sim. E eu julgava que ela ia ganhar de forma muito mais fácil. É tirada a ferros e já dissemos aqui, em várias ocasiões ela não consegue deixar para trás Niedermayer e Bregan, pelo menos estas duas. Isso tem que ter mexido com a Vollering de alguma maneira, embora nós saibamos que o objetivo dela, não, ou seja, o giro é um objetivo, mas ela quer estar na melhor forma no Tour e também tem o direito de crescer até lá. A Pauline Ferrand-Prévot veio, apareceu nas clássicas, deu ali um cheirinho na Flandres, nós vimos e agora recolheu-se e nós sabemos, em princípio, o que é que ela estará a fazer. Por isso é difícil analisar o que é que vai acontecer. Eu acho que a Pauline vai aparecer em grande nível. Não... Sim. A Demi ainda tem tempo para o fazer, vai agora à volta à Suíça, vamos ver qual é que é o nível que ela apresenta agora. Estou com alguma curiosidade nesse sentido, sobretudo porque no último dia há alta montanha, mas eu acho que a nível psicológico este giro, embora esta última etapa tenha sido vencida desta maneira, que é um show, ou seja, ela quando ataca ali e deixa para trás a Bregan está a 1 minuto e meio na frente, tens que andar muito para ir buscar sozinha aquelas corredoras e ainda estares na luta pela etapa, mas eu acho que este giro não foi como a Demi Vollering esperava. Foi um abrolho. Eu acho que sim. Foi um abrolho, porque Vollering ela chega a este giro com uma aura já de campeã, porque ela dominou todas as corridas por onde foi. Sempre foi a ciclista mais forte, mas se formos ver ela, Niedermayer, em subidas não ganha um único segundo a Niedermayer. Acho que... E isso não deixa de ser um bocadinho preocupante. É um bocadinho preocupante. Para quem tem um desafio tão grande à frente, e sobretudo depois daquilo que foi a exibição ano passado no Tour, onde não foi nem de perto nem de longe a melhor trepadora, tanto Pauline Ferrand-Prévot como a própria Sara Gigante, acabaram por ser mais fortes do que ela. Vamos dar agora uma voltinha por outras corridas menores, ou nos nossos casos, nos nossos corações às vezes até são maiores. Deixa-me só dar uma nota para a Niedermayer, porque eu acho que é importante que se diga, e porque me parece que é uma daquelas corredoras que tem alguma graça, as características dela, que é, ela não ataca. Sim. E isso acaba por ter alguma graça, porque ela anda que se farta, ela consegue estar sempre na roda, tem um bocado de semelhanças com a Bregan, se quisermos, mas tem uma capacidade de seguir e estar na roda e de imprimir, e depois há aquela coisa, mas porquê é que ela não ataca? Eu acho que ela não ataca porque ela não consegue. Ela não tem sprint nenhum, não. Ela não tem explosão. É aquele intervalo de watch. É isso, e ela vai ter algumas dificuldades ao longo da carreira devido a isso, pode melhorar nesse sentido, ainda é nova. Aliás, ela é uma grande contrarrelogista, por exemplo, e isso também faz sentido nesta lógica, mas é muito engraçado ver uma corredora que está tão bem e tu ficas assim, mas porquê é que não ataca? E eu acho que é simplesmente porque ela não consegue. Ela faz não é falta de ambição. Finestra toda, parecia que estava a respirar pelo nariz, finestra toda. Eu acho que não é falta de ambição, ela sabe que não consegue fazer bem aquilo e que se fizer provavelmente vai ficar curta. Ou que é um desconhecido que ela teme, é uma corredora que está a subir com muito poucas e é um grande destaque desta temporada no ciclismo feminino. Sem dúvida nenhuma. De forma rápida, até para ainda termos um bocadinho de tempo para falar depois das antevisões, as Copenhagas. Copenhagas é um clássico, é assim, aquilo diz Copenhagen sprint, mas depois nunca é bem um sprint, porque o circuito final é tão técnico e com tantas curvas e contras curvas que acaba sempre por haver quedas. Basicamente aconteceu isso de um lado e no outro, nas senhoras e nos homens. Vitória para Vibbs, obviamente, vingança depois de lhe terem roubado a bicicleta, de terem metido uma azeitona na bicicleta. Ele acaba por vencer de forma fácil, bate a Vinoven, faz terceira e a Charlotte Kool faz segunda. Portanto, mais ou menos esperado, embora Vinoven
Eindhoven, aqui com um bom resultado. No caso dos homens, a queda de meia-noite também, partem-se os grupos. Ia ganhando a fuga. A fuga. Ia ganhando a fuga. Fuga perigosa, tinha alguns Pois tinha, interessante. Mas depois Philipsen na frente, acaba por ser o mais forte, embora a Decathlon tenha feito o trabalho todo, o Tobias Lund Andersen acaba por fazer segundo. A terceiro lugar... Samuel Não vou. Tu passa para o quarto, não é? Eu não vou falar do Samuel Forsberg porque já acabou o Tour Down Under. Exatamente. Não falo sobre ele. Por isso já só em janeiro de 2027. Muito rapidamente também, as outras corridas que tu queres falar. Então, o Pirineus femininos, tivemos uma vitória dominante de Paula Blasi, como já era de esperar. No Turmalia, não foi? Como? Fez o Turmalia. Meteu 2 minutos nas outras todas. Triunfou de uma maneira tranquila. Exato. Depois temos a volta à Valónia, que tivemos uma surpresa, que foi a vitória de Ben Oliver. De facto, um ciclista da Modern Adventure, a equipa Pro, consegue ganhar a geral e mais 2 etapas, este Ben Oliver. E destacar também a vitória do Arnaud Delis na etapa 4, que é uma subida punch. O Delis faz uma subida incrível. E é bom saber que ele ainda está no ativo também. É bom saber, mas depois, numa outra classe, que é o circuito franco-belga, o Delis... Também era uma subida punch, o Delis na penúltima passagem de escola rebenta completamente, termina em 90º, Arnaud Delis é o novo Albert Petiol. Boa sorte. Nunca sabes. Boa sorte para Nunca sabes o que é que ele pode fazer. Está fechado isso? Não. Ok. Ainda não se sabe. E temos a vitória de Corbin Strong no circuito franco-belga. Tivemos também na Clássica de Bruxelas mais uma vitória de Jordi Meuse. Temos no Mur Gerardsberger uma vitória de Paul Magnier, a provar que também consegue trepar bem, também tem um bom punch. E depois temos o grande momento desta semana. Aliás, nós íamos meter ainda mais tempo de férias, mas depois vimos isto e foi, temos que ir gravar, porque isto é um dos grandes momentos Pinasi, talvez até agora o grande candidato a momento Pinasi desta temporada, e mesmo da história do falso plano, será certamente um dos melhores momentos. Dá-nos um bocadinho de contexto. Então, estamos a falar do Liam Slock, ciclista da Lotto Intermarché, que é um ciclista que ainda é jovem, já não é assim tão jovem quanto isso, mas ainda é jovem e não tem nenhuma vitória como profissional. Ora, Não tinha, exatamente. O Grande Prémio Gepinger é uma clássica que é em circuito, tem várias subidas. Ele arranca no sprint final, não é? Com Vlasov e Carapaz. E Carapaz, exatamente. Carapaz de regresso, atenção. Sim. Vai ganhar fácil. Vantagem. Tranquilo. Vantagem. Aliás, deu tanto tempo que até parecia que podia cair e ganhava na mesma. E aqui está, festeja e uma! Opa, isto é dos melhores momentos de sempre, até porque ele não se aleijou. E ainda chegam a dar Vlasov como vencedor. Sim, mas num depois dos sites ainda deu Vlasov. Chegam à conclusão com um dos melhores fotofinish da história do ciclismo, que eu vou pedir à nossa Patrícia para passar para a fotografia, porque até dá para se perceber melhor que é o fotofinish que ele está a passar e ainda passou antes de qualquer outro ciclista. Imagina que isto era um sprint massivo em que estavam os outros sprinters ali todos a meter a roda. Isto era um pesadelo. Para decidir. Ele está a tapar as câmaras. Não sei, Branco, se queres acrescentar alguma coisa. Se achas que isto podia pegar moda? Eu acho que isto podia estar no Louvre. Esta imagem é inacreditável. As pessoas que estavam ali atrás, a olhar para ele. Eu gostava de ser uma daquelas pessoas, gostava de saber a vida daquelas pessoas. E do Vlasov. Que trabalho é que tem o senhor aí de chapéu? Qual é o seu trabalho? É operário. É maravilhoso. E também gostava de perceber o Vlasov, que lhe foi roubada uma vitória no momento que... Não, isto é uma cabala. É uma cabala porque contra assim, Vlasov. para mim, quem cai assim é desqualificado. Isto, há limites. Por acaso, eu não sei bem como é que é a regra. Tu tens que passar com a bicicleta, não? Eu acho que assim... Ou de baixo tens tu? Tu e a bicicleta. Pois, e a bicicleta também passou. Ele cai com tanto estilo que a malta disse, deixa ganhar. É teu. Vamos esquecer as regras por uns segundos. Liam-se logo um dos grandes. Passa a partir de agora, corredor protegido falso. Claramente, protegido falso. Agora temos cerca de 10 minutos para a Suíça e para a Giro Next Gen. Nós como somos meio geeks vamos dar mais prioridade ao Giro Next Gen, mas rapidamente na Suíça regresso de Pogacar. De Pogacar e Mathieu Van Der Poel. Portanto, olhando ao percurso das primeiras 2 etapas... Para a prova que está a acabar não lhes está a correr nada mal. Diz isto? Para a prova que está a acabar não lhes corre nada mal. É verdade. A start list. Temos a primeira e a segunda etapa são etapas de colinas, etapas para punch. A primeira um bocado mais dura, talvez para o Pogacar, a segunda acho que o Van Der Poel poderá limpar. Depois temos a terceira etapa, que é uma etapa semelhante à etapa que ganhou o Quint Simmons no Dauphiné, é uma etapa com montanha no início e depois o final é plano, poderá ir para uma fuga. Uma etapa típica de Tour d'Ainan, na verdade. Exatamente, uma etapa de Tour d'Ainan, fuga ou sprint. Depois temos a etapa 4, que é um contrarrelógio, e a etapa 5, que é a verdadeira etapa de alta montanha, uma montanha bastante dura, passada
várias vezes, que acho que vai proporcionar uma vitória fácil de Tadej Pogačar. Deixa eu dizer que esta quarta-feira começa a Volta à Suíça, a Volta à Suíça feminina, a Bélgica e a Eslovénia. E a Eslovénia. Ou seja, não é falta de ciclismo a partir de quarta-feira. Porquê? Ninguém faz ideia. Ele vai onde? À Eslovénia? Vai. Ok. Não, é que se fosse ao Baloise ainda fazia menos sentido. Sim. Ainda era pior. É Baloise. Achou que o Pogačar ia. Até se lhe ganha confiança. Opa, o Pogačar já ganhou tours depois de ganhar a Eslovénia. Ele pode ter pensado que era por causa disso. Se calhar. Há ali qualquer coisa na Eslovénia que o Lipovic está a ver se consegue aprender. Pronto, ele realmente não é um ciclista muito ganhador. E ali vai ter provavelmente as suas oportunidades de vencer. Apesar... em relação ao Pogačar, o que é que esperamos? Achas que vai tentar ganhar as etapas todas? Ou vai fazer um bocado como na Romandia, que é... Também ganhou as etapas quase todas, mesmo assim. Mas meio em gestão. A etapa inicial ele vai querer ganhar. A segunda etapa também poderá querer ganhar, mas se não ganhar, também não acho que não se vai martirizar muito. Depois a etapa 3 não. A etapa 4 contra relógio... Talvez, até pode ser um teste. Também acho que é um teste interessante. E no último dia eu acho que vai atacar de mundo. Tenho a sensação, para ver como é que está. Só para mostrar e para perceber como é que estão as perninhas. Outros nomes interessantes, temos Pidcock, temos Roglic, temos alguns nomes interessantes à partida? Temos um nome muito mais interessante do que esses todos, que é o facto de, na Bahrein Victorious, pela primeira vez, termos António Tiberi e Lenny Martínez a trabalhar para o seu lado. Vamos embora! E tudo o que não for isto é vamos invadir aquilo, não é? Invadir o Bahrein. Chegamos lá, vamos chocolates e os relógios todos. Esquece, não. Houve lá. Mas pronto, regresso ao lado, acho que é importante. Carapaz, de facto, está de regresso. Curioso, deixa-me só dizer, fazer um pequeno à parte para o lado, até porque merece, porque depois daquilo que foi o giro, acaba por ganhar um certo estatuto. Não é habitual ver ciclistas, depois de uma grande volta em que lutaram pelo top 10, a correr tão perto dessa prova logo a seguir. Achas que ele virá mais a sério em função de trabalho? Ou achas que sim? Eu também tenho essa sensação que estará um bocadinho em descompressão do giro e tem aqui a Bahrein provavelmente os seus dois principais líderes, não é? Tiberi e Lenny Martínez. E pode servir de ensaio para uma Vuelta onde o Lenny pode querer atacar uma classificação geral. Sabemos que ele vai estar no Tour também, mas quer dizer, no Tour é muita gente. Vão todos estar no Tour, não é? Eu lá só se for em alguma destas etapas mais acidentadas, ele é explosivo, é ousado, pode tentar alguma coisa. Primeiro ou segunda poderá fazer qualquer coisa. Mas no giro correu bem, não termos assim demasiadas expectativas, vamos manter a tática. E isto já agora, o Alex Bodeg foi o primeiro líder de amarelo do critério do Dauphiné, depois perdeu a camisola. E não só perdeu a camisola, como saiu do top 10. Top 10. Não é para todos. Exatamente, não é para todos. E acho que é também de assinalar o regresso do Jarno Vidar. Tem corrido muito pouco, foi sexto neste Grande Prémio Agipin, ganhou o Slock, ele não tinha como ganhar depois daquela descarga, mas acho que é interessante perceber o nível do Vidar agora de regresso. Roglic também está, enfim, muitos nomes. Giro Next Gen, para quem não está tão por dentro, este ano até tem transmissão normal e temos muitas estrelas a competir. É o Giro de Itália, tivemos o masculino, depois o feminino, depois o sub-23, não sei o que é que vai ser a seguir. A seguir é idosos, sim. É os veteranos. Branco, um bocadinho daquilo que é o percurso e do que serão os principais favoritos para a classificação geral. Olha, o percurso é montanha mais para o final. Pelo caminho temos, eu acho que, poucas oportunidades para os sprinters, nomeadamente neste escalão. Elas já são poucas, mesmo quando as etapas... Eu só vejo um dia. O quê? Eu só vejo um dia para os sprinters. Sim, eu também. Porque de resto, basta haver ali uma montanha que... Há muitos objetivos pessoais. Os coletivos aqui dissipam-se um bocado, os corredores querem se mostrar, ainda para mais num palco destes. E depois temos a montanha lá mais para o fim, uma chegada em alto dura e outros dias onde não a coincidir com o final, mas há a montanha e a dureza, que vão ser provavelmente dias espetaculares, porque vão ser atacados desde longe e podem gerar situações de corrida interessantes. E muitas vezes dá corridas bastante anárquicas, que ainda aumenta mais o potencial para vários ciclistas se tentarem mostrar. Em relação àqueles que tu olhas como os principais favoritos? Sim, favorito número 1, Lorenzo Finn. O tal ciclista, deixa-me só fazer a ligação que falámos há bocado, quando disseste que a Red Bull ainda tinha lá muitos para escavar, este é se calhar um deles. Este está cá em cima. Já foi entrevistado por falso plano. Tá? Exatamente. Que é logo mais 20 watts para aí, na boa. Ele, o ano passado, já aqui esteve, teve problemas, não conseguiu andar como queria, não sei se é queda, não me lembro disto, mas a verdade é que, curiosamente ou não, o Luke Teckwell, de quem falámos há pouco,
até estava a trabalhar para ele, mas depois acabou por ter a camisola rosa, andou muito tempo de rosa, o Finn chegou a trabalhar para ele. Acho que este ano isto não vai acontecer, o Finn é o candidato principal e o principal favorito. Depois eu diria que logo abaixo, numa segunda linha, temos o Henrique Bravo, o nosso companheiro brasileiro e o teu homónimo, dentro da equipa da Sodal Quick Step, que tem andado muito bem este ano, mesmo em algumas provas do CI de Elites, e que chega Ganhou no Ruanda, não foi? Foi no Ruanda e na Turquia, em Antalya. Em Antalya, e agora também ganha uma etapa na Voltalce, não é Voltalce? Eu vou descobrir, podes continuar e depois já que pronto, o Isère Tour, uma coisa assim. O Rondelizado. E ganhou geral, aquela corrida austríaca, não vou tentar dizer isto. O Brunswick, exato. É isto. Pronto. Ganhou uma etapa em geral. Pronto, e depois temos o Matisse van Kerkhove dentro da Visma, que é um corredor ainda muito jovem, belga, que anda que se farta, tem 19 anos. Ainda para mais, eu não disse isso em relação ao percurso, há um contrarrelógio no final, ele anda muito no contrarrelógio, pode ser um nome. É assim, há outros candidatos, acho que não vale a pena. Até porque já não temos tempo para isso. Nós faremos o rescaldo e depois poderemos falar. Não achem que nós não sabíamos quem é que eles eram, nós já sabemos, mas o episódio está a acabar e nós temos de apostas pódio, 30 segundos para falar. Sim, apostas rapidamente os sprinters, acho que destacar também e punchers, Oban Sparfel, acho que pode fazer um bom resultado de puncher, sprinters mais rápidos, Davide Donati e Davide Estela, acho que são ambos bons nomes. Classificações, aí também o Vitor Lohlerg para punch, também é um ciclista interessante média montanha. Geral, pódio, Lorenzo Finn, depois vou apostar no Matteo Ramírez, vamos ver. Vamos ver. Falei dele. Sim, mas ele também teve alguns problemas, só muito tempo sem correr. O russo ganhou a Volta ao Portugal no futuro. O Boldirev, é verdade. Não falta qualidade. Não falta. E terceiro, o Henrique Bravo. Eu não vou postar o pódio inteiro, mas vou só dizer que estou a torcer pelo Henrique Bravo e que espero que seja ele que vença. É brasileiro, tem um belo nome. Deixa-me dar nota de uma coisa, a presença do Daniel Moreira dentro da Agensberg Jaco. Vamos ver. Eu acho que um top 20 geral deve ser o objetivo do Daniel, talvez ganhar uma etapa. Fechamos assim mais um episódio do videocast de Falso Plano. Como sempre, dá-vos nota para nos seguir em falsoplano.pt, no Twitter, nas redes sociais, onde temos todo o nosso conteúdo disponível para vocês. Voltamos a falar daqui a 15 dias com a antevisão do Tour. Até lá, um abraço.